Luiz Inácio Lula da Silva acaba de sofrer a sua maior traição de toda a sua trajetória, de todo o seu histórico político. Desde quando ele entrou na política até hoje, essa traição foi assim extremamente gigante e pegou o Lula da Silva completamente de surpresa. Bomba gigante acabou de explodir. Essa notícia foi confirmada direto de Brasília. E eu vou trazer todos os detalhes e destaques desta informação que pegou o Brasil inteiro de surpresa, principalmente o Lula e o PT. Vocês vão entender, é muito grave o que eu vou trazer aqui a partir de agora aqui para todos vocês. Além dessa, gente, outras várias informações, expulsão do cargo, tá? Eu vou trazer uma notícia urgentíssima sobre expulsão do cargo. Assim, gente, é uma notícia mais impactante que a outra que foi revelada aqui há poucos instantes. Eu já vou trazer atualizadíssima nesse vídeo aqui para todos vocês. Por favor, gente, tá? Antes, bem rapidamente, eu só quero convidar você que está do outro lado assistindo a se inscrever aqui no nosso canal. Convido você a fazer parte aqui da nossa família e já adianto, gente, tá? Uma vez eu recebi uma pergunta assim, Fabiana, eu só não me inscrevo no seu canal porque eu não tenho condições de pagar mensalidade, não tem como eu pagar nenhum valor. Gente, para você se inscrever aqui é totalmente gratuito, você não tem que pagar absolutamente nada, nenhum centavo, tá? Seu nome não vai para o Serasa, não vai para o SPC, não vai chegar nenhum boleto, eu não vou cobrar nenhum Pix, podem ficar absolutamente tranquilos. E para se inscrever aqui é totalmente rápido, prático e automático. É assim, muito, muito simples e fácil. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo. Ó, dá uma olhadinha aqui embaixo do seu vídeo, tem uma palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Gente, é só clicar. Clicou, você já vai estar automaticamente e gratuitamente inscrito aqui no nosso canal. Vem fazer parte da nossa família aqui, ó. Você será muito, mas muito bem-vindo. Vamos lá, pessoal. A primeira informação que eu já vou trazer aqui agora na tela para todos. O advogado do Braga Neto detona a delação do Mauro Cid durante uma entrevista na Globo News e chama o Mauro Cid de mentiroso. Eu vou mostrar já o vídeo para vocês, mas uma breve introdução. Esse advogado é o José Luiz Oliveira Lima. Ele defende o general Braga Neto, que está atualmente preso debaixo de uma ordem ilegal do ministro Alexandre de Moraes. E aí o advogado deu ontem pela primeira vez uma entrevista na Globo News em que ele foi muito duro, muito firme a respeito da delação premiada do Mauro Cid. Dá uma olhadinha no que ele disse e não esquece de deixar aqui o seu like e comentar no final o que você achou dessa entrevista, porque eu quero saber a sua opinião. Zero. Não existe a possibilidade do general Braga Neto fazer um acordo de colaboração. Por quê? Porque ele não praticou crime algum. E o que eu faço quando assumo a defesa, e eu confesso a você que eu não vi essa manifestação do advogado, mas também não tem relevância no que eu vou fazer. O que eu fiz, Demetrio? Eu faço uma petição e peço para ele ser ouvido. Por quê? Porque ele vai falar. Braga Neto não tem receio de absolutamente nada. E eu acho surreal que, depois desse pedido de prisão feito pela autoridade policial, referendado pelo Ministério Público e definido por um ministro do Supremo Tribunal Federal, eles não ouçam o meu cliente. O senhor está falando da delação do Mauro Cid, a gente está perguntando da delação do Braga Neto, o senhor disse que é chance zero. E aí o senhor disse que é uma delação mentirosa, mas não é o que pensa a APF, a PGR e o Supremo. Como o senhor sabe, o senhor leu o relatório, decisão do ministro, a delação foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes e passou por todas essas etapas. No ponto da obstrução de justiça, a APF é bem clara e o ministro Moraes concorda com isso na decisão de 33 páginas que ele deu no dia da prisão lá do Braga Neto, dizendo que, olha, o Mauro Cid, na delação premiada, confirma, complementa, dizendo que, sim, o Braga Neto tentou obter informações confidenciais da delação premiada e, por isso, ele solto seria um risco por tentar interferir na investigação. Quando o senhor conversa com o Braga Neto sobre esse ponto específico, o que ele diz sobre a obstrução de justiça? Sadia, vamos lá. O Cid prestou 11 depoimentos. 11 depoimentos, Demetrio. Ele foi, voltou, mentiu, tentou corrigir a mentira. A sua defesa soltou notas e notas que vocês colocaram aqui. De manhã ele deu uma entrevista, isso foi para você. De manhã ele deu uma entrevista para você, à tarde a defesa mudou Mas eles fala. Confirmam tudo lá no Supremo, né? Vamos lá. Ele diz, para ficar no exemplo da reunião de novembro de 2022. 12 de novembro. Num primeiro momento, o Cid presta um depoimento e diz, olha, nós fomos lá na casa do general Braga Neto, tiramos uma foto e
Conversamos ali, amenidades. 8 meses depois, quando ele estava em risco de perder mais uma vez a sua colaboração, porque é um mentiroso contumaz, ele vem com um novo ingrediente, uma entrega de dinheiro por parte de Braga Neto para financiar o suposto golpe. E o que é interessante, que esse detalhe não é um detalhe qualquer, né? Não é um detalhe de um relógio, de uma abotoadura, não, é uma questão central. Ele esqueceu disso nos outros 11 depoimentos. Ele não fala como era essa sacola, como era o dinheiro, como o dinheiro veio. Como é que pode dar credibilidade a uma fala de um sujeito que mentiu o tempo inteiro e que estava desesperado? Nós temos que lembrar que esse homem ficou 129 dias preso. E só assim ele conseguiu seu acordo de colaboração premiada. A imprensa precisa olhar um pouco para o retrovisor, que eu acho que é fundamental. Vamos lembrar da época Lava Jato, que vocês aqui criticaram várias vezes os excessos que foram praticados naquela oportunidade. Teve uma meia-culpa de alguns órgãos da imprensa. O que está acontecendo agora? Qual a diferença de algumas delações que fizeram com a pessoa Mas o senhor está dizendo que o Cid foi pressionado a fazer essa delação premiada? Ele diz isso. Não, ele não diz, é o contrário. Ele Como foi, não? inclusive... Você esqueceu dos áudios que a Veja publicou? Mas ele depois foi chamado ao Supremo e perante o juiz auxiliar do ministro Moraes, Dr. Fábio Chora, ele disse que fez a delação premiada de livre e espontânea vontade. E aquela voz era de quem? E foi confirmado. Mas ele confirma em juízo. Que vale aquela voz era de quem? Do Pato Donald? Não, a voz era dele. Ele diz textualmente que a polícia estava obrigando que ele falasse o que ele não queria falar. Mais do que isso. Mas por que ele não confirmou isso perante o juiz? O cara ficou 129 dias preso. Vamos lá, vamos aprofundar no pedido, porque este eu tive acesso. Vamos aprofundar... Não teve acesso à delação, né? Não tive acesso à delação, mas o que faz a autoridade policial? Ela coloca alguns trechos do que teriam sido os atos ilícitos praticados pelo general. Os trechos. Então vamos lá. Então ela diz que o general Braga Neto teria procurado a família do tenente-coronel Cid para obter informações a respeito da colaboração dele. É mentira isto. Quem procura o general Braga Neto é o pai do senhor Cid. Então o senhor está falando que o general Lorena Cid procurou o Braga Neto? Está nos autos. E não o Braga Neto procurou. A autoridade policial, ela distorce os fatos, induz em erro o Ministério Público, induz em erro o ministro Alexandre Moraes. Não é verdade isso. E mais do que isso, o pai do tenente Cid é chamado para prestar depoimento e diz que o general Braga Neto não perguntou sobre a delação. Veja o risco desse depoimento, Demétrio. O pai desmente o filho. Teoricamente, isso poderia ser utilizado, inclusive, para rescisão da colaboração. Aí o que a polícia faz? Olha, esta é a prova de que o pai estava com receio. O Lula prometeu bilhões em emendas parlamentares em troca de um pacote fiscal que seria aprovado pelo Congresso. Aí o Congresso foi e aprovou o pacote fiscal e então Lula enganou o Centrão, passando a perna nos deputados que confiaram na palavra do governo. Gente, é como diz basicamente aquele famoso samba. Malandro é malandro e mané é mané. Bora recapitular aqui o que foi que aconteceu. Vamos fazer aqui uma retrospectiva aqui, passo a passo para você entender. Primeiro, o governo Lula fez aquele anúncio desastroso do pacote fiscal, que seria para cortar cerca de 70 bilhões em gastos do governo, que o mercado já achou que era muito pouco em comparação com a gastança do desgoverno Lula. Já não era suficiente para frear o aumento da dívida pública no Brasil e frear o medo dos credores de que o Brasil não vai pagar a dívida, o medo dos calotes, né? Do famoso calote que o Brasil pode dar nos seus credores. Só que não foi só isso. Não era isso só, embora já fosse insuficiente esse pacote, não foi só isso que aconteceu. O governo teve a brilhante ideia, de anunciar junto uma isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Algo que é impossível de fazer pelo menos até 2026. Ou seja, algo que não tinha nenhum efeito prático. E isso tudo só fez o mercado ficar ainda mais descrente no governo. Porque não só eles não estavam diminuindo a despesa de modo suficiente, mas estavam diminuindo agora também a receita, a entrada do governo. E isso fez o dólar disparar e atingir a marca histórica acima de R$ 6,30.
Esse aí foi o primeiro momento da história, vamos dizer assim, o primeiro capítulo. Vamos para o segundo capítulo. Aí, em seguida, por conta da alta do dólar, além de colocar a culpa nos memes, é claro, né? A culpa é sempre dos memes, o governo ficou ainda mais desesperado para aprovar o pacote fiscal e precisou prometer 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares para os deputados do Centrão e para os caciques do Congresso. Pronto, agora vamos para o terceiro capítulo dessa história. Prometida dinheirama, os deputados foram lá e aprovaram o pacote fiscal do Lula. Mas os deputados não contavam com uma coisinha. O quarto momento que vem agora. Eles não contavam com ele, o homem que queimava livros, Flávio Dino, que deu uma canetada e bloqueou o dinheiro das emendas que Lula prometeu, agindo como um grande líder do governo Lula no STF. Uma função ali que, francamente, a gente parece que está em disputa entre vários ministros do Supremo. É um querendo ser mais líder do governo do que o outro ali dentro do tribunal. Mas o Flávio Dino tinha sido ministro da Justiça do Lula, o primeiro-ministro comunista, um aliado de primeira ordem. E é claro que ele foi ali e se sobressaiu. E quando a gente olha esse filme inteiro que eu apresentei para vocês, o que a gente vê? A gente vê uma rasteira, uma verdadeira rasteira, uma passada de perna de Lula e de Dino nos deputados do Centrão. Porque o Dino não só bloqueou o dinheiro das emendas depois dos Congressos entregar o que o governo Lula pediu. Não só bloqueou o dinheiro das emendas, que era a promessa, era a recompensa prometida. Mas mais, o Dino mandou a Polícia Federal investigar os deputados. Dentre eles o atual presidente da Câmara, Arthur Lira. O que é mais interessante disso tudo é que Lira está no final do mandato na presidência da Câmara, ou seja, em fevereiro de 2025 ele vai entregar o seu cargo para um novo presidente, e com isso Lira vai perder grande parte do seu poder, da influência que ele tem hoje. E com isso ele não vai ter o poder de barganha, de negociação, para conseguir trancar ou arquivar as investigações contra ele no Supremo, como parece ou possivelmente poderia ter acontecido no passado. Ou seja, Lira e os deputados do Centrão caíram na lábia de Lula, aprovaram o que Lula queria, achando que ia embolsar o dinheiro das emendas, e o que eles levaram foi apenas uma bola nas costas. Ganharam de presente do Papai Noel Dino um inquérito da Polícia Federal para chamar de seu. Gente, sei lá, porque eles esperavam uma recompensa às emendas, não só não tiveram as recompensas, mas tomaram uma bolada nas costas. Um inquérito. Briguem. Quem lembra daquele vídeo do então ministro da Justiça Flávio Dino dizendo para Lula que a Polícia Federal está a serviço da causa de Lula? Quem lembra, pessoal? Eu não esqueci. E parece que hoje o ministro do Supremo, Flávio Dino, também não esqueceu e já botou a PF para cima do Centrão. E aí a pergunta que fica é a seguinte: será que essa passada de perna de Lula no Centrão relacionada às emendas é o começo de um dominó que pode levar lá na frente ao impeachment? Porque se tem uma coisa que incomoda os deputados do Centrão é quando o governo segura, bloqueia ou não entrega as emendas que foram prometidas para eles. Afinal de contas, esses deputados fazem política com base nisso, com base no dinheiro de emendas que eles usam para irrigar os municípios das suas bases e conseguir apoio político de prefeitos e vereadores para suas futuras campanhas da reeleição. Isso sem falar, gente, naqueles que ganham a famosa comissão, né? A volta, como eles chamam lá. Aqueles que querem dinheiro de emendas para desviar mesmo, para nos roubar, para utilizar esquemas de corrupção e fazer esse dinheiro chegar ao próprio bolso e assim enriquecer às custas dos cofres públicos. Então o Congresso, gente, ele precisava mesmo frear Lula e o STF. A gente já viu um monte de desmandos de Lula do STF e o Congresso precisava enfrentar Lula e o STF. Mas, como sempre no Brasil, vejam a ironia. É uma briga que vai começar agora, que é uma briga certa, mas pelas razões erradas. Dinheiro para o Centrão. Para quem se recorda, em 2015 e 2016, a briga entre o governo Dilma e o Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, aconteceu ali quando a Dilma apoiou um outro deputado, que foi o petista Arlindo Chinaglia, para presidente da Câmara, e não o Cunha. Isso fez o Cunha colocar em pauta a PEC do orçamento impositivo, que foi aquela PEC que tornou obrigatória a liberação de verbas e emendas parlamentares para os deputados. Em seguida, vieram as várias pautas bombas que o Cunha aprovou contra a Dilma, levando ao final ao impeachment. E aí eu coloco a seguinte questão: será que esse é o futuro de Lula também? Será que em retaliação ao comportamento, às promessas descumpridas do governo Lula, ao inquérito do Dino, será que o Congresso vai aprovar agora pautas bombas contra o Lula?
Será que os deputados do Centrão vão perdoar essa rasteira, essa passada de perna do desgoverno Lula? Então, meu amigo, prepara aí a sua pipoca que eu já preparei a minha. Essa briga eu não vou perder de modo nenhum. Agora eu preciso confessar para vocês que eu não me sinto aí puramente confortável, num puro modo diversão nesse contexto. Eu fico também com medo, porque eu estou dentro desse avião que é o Brasil e que está em turbulência por incompetência do piloto. Nós precisamos sim trocar o piloto, e isso é urgente. Esse piloto Lula que é um desastre em si, mas o avião não pode cair. E agora eu quero ouvir a sua opinião que está aqui. Você acha que a briga entre o governo Lula, STF e o Congresso sobre as emendas vai levar ao impeachment? Conta aí pra gente nos comentários.